Ele é o Verbo, estava no começo. Ele é Deus, por sua palavra todo o universo se fez. Ele é o Cristo que foi prometido para morrer, para pagar o preço de todo o pecado, a cruz. Ele é o caminho, verdade, a vida, a salvação. Quem crê nele, ainda que morra, viverá. Ele é o Cristo que foi prometido para morrer, para pagar o preço de todo o pecado, a cruz. Ele é o caminho, verdade, a vida, a salvação. Quem crê nele, ainda que morra, viverá. Venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino em nós. Seja o teu reino, seja o teu reino, seja o teu reino a nós. Venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino em nós. Seja o teu reino, seja o teu reino, seja o teu reino a nós. Ele é o caminho, verdade, a vida, a salvação. Quem crê nele, ainda que morra, viverá. Seja bem-vindo a mais uma transmissão da Igreja Adventista do Sétimo Dia da Lapa.
Só lembrando que nós estamos aqui respeitando todo o protocolo, né? As recomendações dos nossos órgãos de saúde. Aqui nós temos só o pessoal mesmo que está fazendo aqui a transmissão, né? A logística da transmissão, aqueles que cantam, né? E a igreja, infelizmente, ela se mantém fechada devido às circunstâncias, e a gente ora para que isso passe logo e a gente consiga ter pelo menos um mínimo de contato aqui, né? Deus seja louvado pela sua presença. Eu estou preocupado, inclusive, com aquilo que eu estudei durante a semana, na lição, sobre a questão de por que testemunhar. E alguns de vocês aí me mandam fotos assistindo o culto deitado, né? Coberto aí com o seu edredom num dia frio, né? Hoje a gente está com solzinho, mas está um friozinho, aquele sol da Rússia. E aí, você já pensou como que você vai testemunhar? Porque você entendeu lá o que é testemunhar, né? Você é um instrumento, uma ferramenta aí nas mãos de Cristo para esse testemunho, né? Então, não fica só deitado não, tá? Sai dessa zona de conforto e vamos testemunhar, né? Enfim, pessoal, deixa eu dar aqui só um recadinho para vocês. Hoje vocês vão ter uma surpresa aqui, tá? Bom, já que é surpresa, eu não vou antecipá-la, mas ao final da mensagem de hoje, você vai ter uma surpresa. Eu tenho certeza que você vai ficar muito feliz. Isso mostra que a nossa igreja da Lapa, ela está viva, atuante. Eu tenho essa sensação, desde quando a igreja foi fechada, essa igreja não parou. E louvado seja Deus por isso, não é verdade? Hoje nós temos um convidado especial, nosso pastor Ronaldo de Oliveira, nosso secretário executivo da Associação Paulistana, pastor experiente, já foi pastor das principais igrejas aqui do nosso campo e de outros, foi o nosso secretário ministerial até pouco tempo atrás, e hoje, como eu já disse, é o nosso secretário executivo. Então, desde já, agradeço ao senhor aí, pastor, a parceria, a cumplicidade de ter aceitado o convite de estar conosco, tá? E eu preciso aqui mandar um abraço bem apertado, bem gostoso, assim, aquele abraço de urso mesmo, para minha tia querida, lá em Sergipe, né, que ela está fazendo aniversário hoje, minha querida tia Baíta. Tia querida, que Deus te abençoe ricamente, que a senhora tenha ricas bênçãos na sua vida, tá bom? Parabéns aí, tá? E a todos aqueles aniversariantes do mês, e quem sabe, desse dia também. É isso aí, pessoal. Vamos prosseguir com a nossa programação, com essa transmissão. Que Deus abençoe a todos. Olá, meninos e meninas, eu sou a Carla. E eu sou o Gabriel. E nós viemos aqui contar para vocês uma história. Na verdade, quem contou essa história, Gabriel? Jesus. Ela é uma Parábola. E o que é uma parábola? É uma história que foi inventada para ensinar uma lição de vida. Então, vamos à história. Era uma vez um rapaz que era descuidado, ou seja, que não era cuidadoso, que precisava construir a sua casa. Outro homem que era cuidadoso precisava construir a sua casa também. Então vamos à mágica do nosso livro? Uou! Tcharam! Demais! O rapaz descuidado estava indo construir a sua casa na areia, porque era mais rápido, prático e fácil. Já o homem cuidadoso construiu a sua casa na rocha, no meio das pedras. Além de ser demorado e um pouco difícil,
até que é bom para a sustentação da casa, ou seja, é bom para ficar firme. Vamos a mais uma mágica. O homem descuidado terminou sua casa rápido. Como eu tinha falado, era rápido, fácil e prático. Já o homem cuidadoso demorou mais, mas ele terminou e ambos foram se abrigar. Começou então a Tempestade. tempestade. E o que aconteceu com o homem descuidado? Ixi, ele tá preocupado, porque a casa dele não foi construída em um lugar forte. Então ele tem medo da casa cair. E o homem cuidadoso? Ele ficou um pouco mais tranquilo, porque ele construiu a sua casa na rocha. E como eu tinha falado, bom para sustentação. Mais uma parte? Mas quando a tempestade foi embora, o que aconteceu com o homem descuidado? Que coisa! A casa do descuidado desmoronou por causa da tempestade. E o homem cuidadoso? Quase não fez nenhum arranhão. Ele construiu a sua casa na rocha, como você devia fazer. Como você devia fazer com os ensinamentos de Deus. Muito bem, Jesus é forte como uma rocha. Então, se a gente estiver abraçadinho com Jesus, nós também seremos fortes. Que Deus abençoe vocês. Um bom sábado. Fiquem com Deus. Tchau! Feliz sábado, irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma transmissão aqui da nossa igreja. Irmãos, confesso que não vejo a hora de nós estarmos juntos aqui na igreja e de nós não estarmos falando por uma câmera, estarmos falando para os nossos irmãos sentados aqui na nossa igreja e adorando o nosso Deus. Mas por enquanto esse é o meio, né, irmãos? Irmãos, eu tenho 2 recadinhos. O primeiro recado é o seguinte: nós, o Ministério Lar e Família e a ASA, eles sortearam mais uma família. Essa família vai receber as nossas orações, as orações dos nossos irmãos. E essa semana, eu queria que os irmãos anotassem aí, nós vamos orar pela família do Paulo Noronha e da Adriane. Então, que nós possamos estar orando para que essa família seja ricamente abençoada durante toda essa semana. Outro ponto, irmãos, é sobre a lição da escola sabatina. Essa semana nós começamos uma nova lição da escola sabatina. E essa lição, ela foi feita, é de autoria do Mark Finley. Mark Finley, como os irmãos sabem, é um dos principais evangelistas da nossa igreja. E nós temos muito a aprender com esse nosso pastor. Então, irmãos, eu quero dizer que essa lição dessa semana foi uma bênção. Nós ouvimos vários testemunhos de vários irmãos. Hoje pela manhã nós ouvimos o testemunho da Maria Alice, falando sobre ela ter levado a palavra de Deus para Carolina. Essa moça, ela vai estar conosco aqui quando acabar essa pandemia. Foi um testemunho muito emocionante para mim. Mas além desse testemunho, nós ouvimos também o testemunho de um irmão nosso da Libéria, no Informativo Mundial das Missões. Esse nosso irmão, deixa eu ver o nome dele aqui, Daverion. Esse nosso irmão, ele tinha um sonho de criar, quando ele teve primeiro contato com a palavra de Deus e com a igreja adventista, ele teve o sonho de criar uma instituição adventista lá na Libéria. E ele orou por isso. E sabe o que aconteceu, irmãos? Ele se tornou um parlamentar nesse país. Ele conseguiu, através da sua influência, levar um colégio adventista lá para a Libéria. Ele se formou nesse colégio, ele se tornou um pastor e hoje ele é nada mais, nada menos do que presidente de uma divisão naquela localidade.
E esse país, irmãos, ele é significativo, sabe por quê? Ele fica muito próximo da janela 1040, que é o local que nós temos que evangelizar. Se nós desejamos ver Jesus voltar, nós precisamos levar o evangelho para aquela região. Então, eu conto com as orações dos irmãos e também com os donativos, com as ofertas para aquela região. Irmãos, hoje nós temos alguns pedidos e alguns agradecimentos aqui. Nós precisamos orar, irmãos, por algumas pessoas. Nós precisamos orar pelo Humberto. O Humberto, ele está com Covid e ele está numa situação bastante delicada, ele está entubado. Nós precisamos orar pelo senhor João Domingues, ele teve um AVC. Nós precisamos orar por nosso irmão Cleito, sobrinho do pastor Osmar Reis. Ele está passando por problemas muito sérios de saúde. Nós precisamos orar por ele. Nós precisamos orar pela Rosângela, que será batizada, mas ela está com Covid-19 e por isso ela não pôde ser batizada até esse momento. Nós precisamos orar pela família do Mário. O Mário é meu primo, ele faleceu na semana passada e nós precisamos orar para que Deus conforte essa família. Nós queremos agradecer também, nós temos vários agradecimentos. Queremos agradecer pelo sucesso da cirurgia da mãe do pastor Weather. Ela está se recuperando, está bem. Nós queremos agradecer pela nossa escola adventista e pelos profissionais da nossa escola adventista, que vocês orem por eles também. Mas, sobretudo, nós precisamos agradecer pela recuperação de vários irmãos nossos, do irmão Joir, da irmã Diva, da irmã Elisiane e do nosso irmão Daniel Luchetti. Esse nós acompanhamos de perto, ele estava entubado, num estado gravíssimo de saúde, mas para a honra e glória de Deus, hoje ele já está em casa e está bem. E queremos orar também e agradecer a Deus pelo filho do Márcio, que já está em casa com a mãe Elisa. Você pode se juntar comigo nessa oração, então? Vamos orar? Senhor nosso Deus, queremos agradecer ao Senhor, porque chegou mais um sábado, Senhor. Nós podemos ficar mais próximos do Senhor, termos mais tempo, termos mais contato com a sua santa palavra. E, Senhor, queremos agradecer porque o Senhor tem lembrado da nossa comunidade religiosa. Muitos e muitos dos nossos irmãos não estão passando por problemas sérios financeiros. Muitos irmãos não estão passando por problemas de saúde. E por isso nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor tem tomado conta da nossa igreja, Senhor. Mas, Senhor, queremos lembrar também desses nomes que foram citados aqui. Eles passam por problemas sérios de saúde. Existem famílias enlutadas. E por eles, Senhor, nós pedimos a intervenção do Seu Santo Espírito. Que o Senhor visite essas pessoas, dê fé, dê saúde para as pessoas que estão com problemas de saúde, se for a Sua vontade. E queremos pedir também, Senhor, que o Senhor visite esses familiares que estão sentindo falta dos seus entes queridos, Senhor. Senhor, fica conosco, continua conosco agora no momento do culto, que o Senhor utilize mais uma vez o pastor Ronaldo como a sua boca, Senhor, para levar uma mensagem importante para o nosso coração. Isso nós pedimos, agradecemos, em Jesus. Amém, Senhor. Você
que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. Não deixe que sombras o envolvam. Entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Se a vida levou os castelos que em sonhos você construiu, não dê por vencido seus planos. Entregue seus planos a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Deus sabe, Deus ouve, Deus sabe, Deus ouve, Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Quero estender a minha saudação a você que nos acompanha nesta manhã por essa transmissão. Como já foi dito, a nossa vontade era estarmos aqui todos reunidos, como da última vez em que estive aqui, podermos nos encontrar, nos abraçar, saudar uns aos outros, mas infelizmente não temos esta oportunidade por enquanto. Graças a Deus temos a oportunidade de nos reencontrarmos virtualmente
e de juntos podermos adorar ao Senhor. Eu quero agradecer ao meu amigo, pastor João Gomes, pelo convite para estar com vocês nesta manhã, e quero convidá-lo então a abrir a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Paulo a Pedro, no capítulo 5, de onde nós vamos tirar 2 versos para a nossa reflexão nesta manhã de sábado. 1 Pedro, capítulo 5. Pedro, capítulo 5, e nós vamos fazer a leitura dos versos 6 e 7. A palavra de Deus diz aqui o seguinte: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu quero destacar inicialmente esta palavra, a palavra ansiedade, que logicamente desempenha um papel importante neste trecho da palavra de Deus. O que é ansiedade? Talvez você não consiga definir exatamente com as palavras corretas, mas você já sentiu ansiedade em algum momento. O dicionário diz que ansiedade é ânsia ou nervosismo, uma característica biológica do ser humano que antecede momentos de perigo real ou imaginário, marcada por sensações corporais desagradáveis, tais como uma sensação de um frio no estômago, o coração batendo mais rápido, medo intenso, um aperto no peito, suor, transpiração. Tudo isso está associado à ansiedade. Como eu disse, talvez você não tenha palavras adequadas para definir este sentimento, mas por certo você já passou por momentos de ansiedade. Talvez justamente agora, especialmente neste período de pandemia, de notícias desagradáveis que recebemos frequentemente, você esteja passando por ansiedade. Eu tenho aqui 2 pensamentos interessantes sobre ansiedade. Ansiedade, diz um autor, é trazer as nuvens de amanhã para encobrir o sol que brilha hoje. Trazer as nuvens de amanhã para encobrir o sol que brilha hoje. Ou então, diz um outro autor, ansiedade é desperdiçar o tempo de hoje para bagunçar as oportunidades de amanhã com os problemas de ontem. Que mistura, que confusão! Mas muitas vezes é justamente isso o que acontece. Desperdiçar o tempo de hoje para bagunçar as oportunidades de amanhã com os problemas de ontem. O que levou o apóstolo Pedro a escrever essas palavras? Qual era a circunstância experimentada pelos seus leitores originais? Eles viviam ali aproximadamente no ano 60 ou 70 depois de Cristo Jesus, estavam passando por uma terrível perseguição. Eles com certeza tinham problemas reais, não imaginários, para estarem ansiosos. Ao levantarem-se pela manhã, eles não tinham certeza se estariam vivos ao anoitecer. Ao saírem para o trabalho, eles não tinham certeza se voltariam para casa no final daquele dia. Os soldados estavam à espreita, os governantes estavam ali prontos para ordenar a morte de muitos cristãos. Dizem os estudiosos que no concílio de Niceia, feito alguns séculos depois, dificilmente algum dos presentes não trazia uma cicatriz no corpo, marca das terríveis perseguições daquele período. Hoje, logicamente, nós não somos perseguidos por causa do Evangelho, pelo menos uma perseguição declarada, aberta. Dificilmente alguém de nós aqui no Brasil poderia dizer que traz uma cicatriz no corpo, resultado de uma tortura, resultado de um sofrimento, uma perseguição por causa do Evangelho. Isto infelizmente acontece em outros países, em outros lugares do mundo, mas
Normalmente não é o caso aqui no Brasil. Mesmo assim, será que você e eu temos razões para estarmos ansiosos? Será que você e eu temos motivos para sermos dominados pela ansiedade? Foi feito um estudo bastante interessante tentando descobrir as razões que levam as pessoas a estarem ansiosas. E este estudo demonstrou o seguinte: 40% das razões que nos levam a estar ansiosos são preocupações com coisas futuras que nunca acontecerão. Então, 40% das coisas que nos tornam ansiosos são preocupações com coisas futuras que nunca acontecerão. 30% são preocupações com coisas que já aconteceram no passado. Problemas, escolhas, decisões erradas que já foram feitas no passado e que nós não temos como mudar. E às vezes as pessoas ficam ansiosas por causa disto. Ah, se eu tivesse feito de uma forma diferente. Ah, se eu tivesse feito outra escolha. Se eu tivesse tomado outra decisão. Se eu não tivesse falado aquela palavra. Mas agora já aconteceu. Não adianta estar ansioso por causa disso. 12% da nossa ansiedade geralmente é resultado de preocupações com críticas, observações que as outras pessoas fazem ao nosso redor, opiniões que têm ao nosso respeito, algumas vezes verdadeiras, outras vezes infundadas, mas as pessoas se preocupam com isso também. E finalmente, este estudo demonstrou que 8% da ansiedade está relacionada com problemas reais. Circunstâncias difíceis, problemas desafiadores, preocupações verdadeiras com as quais nós temos que lidar todos os dias. Mas notem, isto é apenas 8% da nossa ansiedade total. Imagine você que é naturalmente ansioso, ansiosa, ou você que está passando por alguma ansiedade neste momento, se você pudesse reduzir toda a sua ansiedade àquela que realmente está relacionada com problemas reais, verdadeiros. Isso seria, como acabamos de ver aqui, apenas 8%. 92% de toda a ansiedade seria descartada. Logicamente, seria muito mais fácil para nós lidarmos com a ansiedade se nos concentrássemos apenas nos problemas reais e verdadeiros que temos que enfrentar. Bem, vamos pensar um pouquinho em os motivos que levam as pessoas a terem ansiedades. Vamos começar, por exemplo, pela circunstância que estamos vivendo agora. A imprensa tem noticiado que nesse período de pandemia, de quarentena, muitas pessoas estão em casa e os problemas de ordem emocional têm aumentado significativamente. Muitas pessoas, inclusive, têm tirado a própria vida, infelizmente, porque não têm conseguido dominar as suas emoções com equilíbrio, de forma saudável, salutar. Como eu mencionei agora há pouco, você e eu temos recebido notícias todos os dias. Pessoas que estão doentes, pessoas que foram contaminadas pelo coronavírus, pessoas que infelizmente perderam a sua vida, e isto com certeza gera ansiedade. Será que você está contaminado? Será que você ou eu estamos doentes ou ficaremos doentes? Se ficarmos doentes, vamos conseguir vencer esta epidemia? Vamos superar? Vamos nos curar? Nesse contexto também, infelizmente, muitos têm perdido o seu trabalho. Preocupações de ordem econômica. Alguns dizem, inclusive, que o pior está para vir. Talvez no próximo ano, quando os níveis de desemprego crescerão, quando talvez a ajuda governamental não será dada mais, quando as empresas tiverem que aumentar a quantidade de pessoas demitidas, enfim, você e eu talvez possamos estar preocupados com isso também. Essas são algumas das circunstâncias deste momento que nós estamos vivendo. Mas há outras razões, além da pandemia do coronavírus, que podem levar pessoas a estarem ansiosas. Uma razão muito comum, principalmente no mundo ocidental, capitalista, está relacionada com a posse, a propriedade de bens materiais. Então nós temos, por exemplo, o marketing, a propaganda, que vai criando necessidades, apresentando novos produtos.
nós temos a comparação com outras pessoas. Então você vê alguém com um carro novo, você quer ter um carro novo igual ao dele, ou melhor até do que o dele. Você vê alguém que comprou uma casa maior do que a sua, e você agora acha que tem que trabalhar um pouco mais para ter uma casa maior, melhor. Produtos eletrônicos, equipamentos, móveis, viagens a lugares agradáveis para passar férias, e tudo isso vai criando uma ansiedade nas pessoas. Você tem que trabalhar mais, você tem que ganhar mais dinheiro, você tem que ter mais posses, e tudo isso acaba contribuindo para tirar a paz de espírito que deveria caracterizar a vida do cristão. Ficamos ansiosos também acerca do nosso desempenho em várias áreas da vida. Você se preocupa, por exemplo, como é que o seu patrão está avaliando o seu trabalho? Como é que o seu vizinho está observando o seu comportamento? Como é que ele avalia a sua conduta, o seu comportamento? Na igreja, às vezes as pessoas ficam preocupadas, como é que o pastor, que impressão o pastor tem ao meu respeito? Será que eu estou conseguindo agradar o pastor? Será que eu sou amigo do pastor? Será que eu estou fazendo aquilo que o pastor espera, como um líder da igreja, como um oficial da igreja? Enfim, há várias razões que nos levam a estar preocupados com o nosso desempenho. Estou me saindo bem? Estou fazendo o meu melhor? Poderia fazer melhor do que estou fazendo? Preocupações acerca da nossa autoridade. Quem é que manda? Quem é que tem o controle da situação? No casamento isso pode acontecer. Quem manda mais? O marido ou a mulher? Na família, no lar, quem tem filhos adolescentes, por exemplo, que começam às vezes a ser um pouquinho rebeldes, será que eu estou conseguindo controlar os meus filhos? Será que os meus filhos são submissos, são obedientes a mim, respeitam a minha autoridade? Assim, a autoridade é um ponto de preocupação, muitas vezes também, e leva as pessoas a estarem ansiosas. Será que eu não estou perdendo as rédeas? Será que eu não estou perdendo o controle da situação e das circunstâncias da vida? Bem, essas são algumas das razões que levam as pessoas a estarem ansiosos. Mas eu não preciso me demorar muito sobre este aspecto. Você sabe tanto quanto eu que há inúmeras razões que levam as pessoas a estarem ansiosas. Alguns são ansiosos naturalmente, não conseguem esperar, não têm paciência, estão preocupados todos os dias com o que vai acontecer. Outros já têm um pouco mais de paciência, já conseguem dominar um pouco mais esse tipo de sentimento. Mas o ponto principal desta manhã é como é que nós podemos, você e eu, controlar a ansiedade. Que remédios a palavra de Deus nos apresenta para lidarmos com este sentimento. Note que a ansiedade é um aspecto que tem merecido a atenção de diferentes áreas do conhecimento. A psicologia trata com a ansiedade, a medicina trata com a ansiedade, a teologia está preocupada com a ansiedade também. A Bíblia tem muito a dizer sobre este assunto. No livro dos Salmos, você encontra salmos relacionados com a ansiedade. No livro de Provérbios, você encontra conselhos relacionados com o controle da ansiedade. O próprio Jesus dedicou parte dos seus ensinos a tratar do assunto da ansiedade. Nós vamos ver um pouquinho sobre isso ainda nesta manhã. Então nós como cristãos deveríamos realmente estar atentos a este assunto, porque é uma questão tão importante a ponto de que a própria palavra de Deus dedicou bastante atenção à questão da ansiedade. Como você e eu então podemos lidar com este sentimento? Vamos voltar àquilo que a palavra de Deus diz. No verso 7, que nós já lemos nesta manhã, a palavra de Deus diz que nós deveríamos lançar sobre Ele, lançar sobre Deus, toda a nossa ansiedade. Em primeiro lugar, por quê? Porque Ele tem cuidado de nós. Queridos amigos e irmãos, aqui está o primeiro remédio, o primeiro conselho da palavra de Deus para lidarmos com a ansiedade. Lembrar-nos da maneira como Deus tem cuidado de nós. Por certo, você e eu já passamos por outras crises, por outras dificuldades, por outras experiências e momentos desagradáveis na vida.
O coronavírus talvez pode ser uma coisa diferente do que aconteceu até então, até pelo seu impacto mundial. Não é um problema só na sua vida ou na minha vida. Não é uma circunstância que está afetando só São Paulo ou o Brasil, mas o mundo inteiro. Mas mesmo que você e eu não tenhamos passado por outros problemas nesta dimensão, com certeza, esta não é a primeira vez que você e eu passamos por dificuldades. Você já lutou com talvez uma enfermidade, o desemprego, a morte de um ente querido, uma circunstância adversa na vida. E você, ao olhar para trás, pode lembrar-se de como Deus conduziu a sua vida naquele momento. Como a bênção de Deus esteve ao seu redor. Como a mão de Deus foi abrindo as portas, conduzindo as circunstâncias, dando discernimento para fazer escolhas. De modo que você, ao olhar para trás e lembrar daquela crise que você já passou no passado, daquela dificuldade que você já experimentou no passado, hoje, ao olhar para trás, você com certeza pensa assim: puxa, não foi tão difícil. Deus me deu a vitória, Deus esteve ao meu lado, Deus não me desamparou, Deus não me abandonou naqueles momentos difíceis. É justamente esta lembrança positiva que a palavra de Deus quer que você e eu tenhamos em mente. Ao nos lembrarmos da maneira como Deus nos conduziu até aqui, nós podemos ter a certeza de que Ele ainda está ao nosso lado. Ele ainda está protegendo o seu povo, cuidando dos seus filhos, e por isso nós podemos repousar, descansar, seguros nas mãos de Cristo Jesus. Você conhece as palavras do profeta Samuel? Até aqui o Senhor nos ajudou. Isso é verdade na minha vida e na sua. Lembre-se sempre disso. Você conhece as palavras do profeta Jeremias? Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Peça forças a Deus para controlar os seus pensamentos. Ao invés de encher a sua mente com preocupações, o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer depois, o que vai acontecer se você não conseguir tomar aquela decisão ou controlar aquele problema, ao invés de você deixar-se dominar por esses problemas, por essas preocupações, por esta ansiedade, traga à memória aquilo que pode dar esperança a você. Você conhece também aquele clássico pensamento de Ellen White, quando ela diz: nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos a maneira como Deus nos conduziu no passado e os ensinos que Ele nos ministrou até aqui. Notem que todos estes pensamentos, profeta Samuel, profeta Jeremias, este conselho de Ellen White, estão em harmonia com aquilo que a palavra de Deus está dizendo aqui. Lance sobre ele o seu cuidado, porque ele tem cuidado de você. Ele não desamparou você no passado, e ele não vai desamparar você hoje. Ele cuidou de você até aqui, e ele continuará cuidando de você daqui para frente. Não há razão para estarmos ansiosos. Podemos confiar na segura mão de Deus ao nosso lado. Outra forma de lidarmos com a ansiedade. Eu quero voltar a um outro texto bíblico agora, você conhece bastante também, ali no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Essas são palavras de Cristo Jesus relacionadas à ansiedade. Mateus capítulo 6, a partir do verso 25. Você pode acompanhar comigo a leitura deste trecho da palavra de Deus. Aqui o Senhor Jesus diz o seguinte: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves?
Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Que conselho sábio! Quantas orientações preciosas, oportunas e importantes. Cabe agora pedirmos que Deus nos ajude a colocarmos este conselho em prática em nossa vida. Porque eu sei, e você sabe também, que a teoria é muito boa, na prática é muito mais difícil. Falarmos sobre controlar a ansiedade é fácil. O difícil é controlarmos realmente a ansiedade quando você e eu estamos no meio do furacão, no meio do problema, ou atormentados e amedrontados por aquilo que pode acontecer amanhã. Mas o conselho de Jesus é oportuno. Eu quero destacar apenas uma verdade dentre muitas outras que poderiam ser extraídas destas palavras de Cristo Jesus. E esta verdade é aquela que Jesus apresenta quando ele diz assim: não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Nós normalmente nos preocupamos com o que vamos comer, o que vamos vestir, o dinheiro que temos na conta, a saúde do corpo, preocupações que têm o seu lugar, logicamente, mas não devem absorver toda a nossa mente a ponto de deixar-nos preocupados ou ansiosos. Jesus, em outras palavras, está dizendo aqui o seguinte: Deus já deu para você e para mim a vida e o corpo. Você não criou o seu corpo, você já não gerou a sua vida. Você recebeu o corpo e a vida como um dom, um presente de Deus. E o raciocínio de Jesus é este: se Deus já deu para você e para mim a vida e o corpo, algo que nós não conseguimos fazer por nós mesmos, será que Ele não nos dará também a comida e a veste com que nutrir este corpo e cobrir este corpo? Se Ele já deu o principal, será que Ele não dará o secundário? Se Ele já deu o mais importante, que é o corpo e a vida, será que Ele não dará aquilo que é menos importante, o alimento e a veste? Este é o raciocínio de Cristo Jesus nesta parte de suas palavras, incentivando a você e a mim a confiarmos realmente naquele que pode todas as coisas, sabe de todas as coisas, conhece todas as circunstâncias e não desamparará nenhum de seus filhos. Bem, nós já falamos aqui sobre lembrar a maneira como Deus cuidou de cada um de nós, lançarmos sobre Ele os nossos cuidados, porque Ele tem cuidado de nós. Já falamos aqui sobre o conselho de Cristo Jesus, sobre como lidar com a ansiedade, mas eu lembraria ainda um outro remédio para a ansiedade. E este remédio é a instituição do sábado, o dia do Senhor. Existe uma conexão, uma relação muito grande entre o sábado, a observância do sábado e o controle da ansiedade. E eu explico. As pessoas que não têm a alegria, o privilégio de usufruírem o descanso do sábado, elas estão sujeitas, elas correm o risco de viverem ansiosas 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem nenhuma interrupção.
Porque elas, em todos os dias da semana, estão preocupadas com o seu trabalho, com os seus negócios, com o que vão fazer, com os seus divertimentos, com as suas necessidades pessoais, com os seus prazeres, com suas preocupações cotidianas. E não há uma interrupção. Elas vivem preocupadas com isso 7 dias por semana, 24 horas por dia, destes 7 dias da semana. Agora, o sábado é um mecanismo que Deus nos dá, uma válvula de escape. E quando nós observamos o sábado adequadamente, quando nós conseguimos realmente usufruir o descanso que Cristo Jesus nos dá no sábado, ele é uma interrupção nesta ansiedade que está à nossa porta todos os dias da semana. Porque no sábado Deus nos convida a nos esquecermos do nosso trabalho, a nos esquecermos dos nossos negócios, a nos esquecermos das contas que temos para pagar, a nos esquecermos do saldo bancário, a nos esquecermos de nossa preocupação com os compromissos do dia a dia. E aí nós conseguimos realmente fazer com que a nossa mente descanse, relaxar das preocupações diárias, cotidianas, realmente usufruir o descanso e a paz que Cristo Jesus nos dá. É lógico que o sábado não significa que os nossos problemas cessarão. O sábado não significa que nossas preocupações deixaram de existir, longe disso. Mas é uma oportunidade que nós temos realmente para colocar estas preocupações nas mãos de Deus. E dizer: Senhor, o meu trabalho está ali. Eu no final do pôr do sol, no final do sábado, logo após o pôr do sol, ou no domingo, ou no máximo na segunda-feira, terei que lidar novamente com o meu trabalho. Os meus negócios estão ali, as contas para pagar, o saldo bancário, as preocupações, elas continuam todas ali. Mas eu agora coloco tudo isso em tuas mãos, porque aquilo que talvez eu não consegui fazer numa semana, eu agora vou descansar, para que ao começar uma nova semana de atividades, o Senhor possa impressionar a minha mente, possa conduzir as coisas de uma forma que talvez eu não tenha percebido, você não tenha notado. E Deus vai agora nos dar novas oportunidades, novas reflexões, novas ideias de como retomarmos os problemas que temos com os quais temos com que lidar no dia a dia. Então o sábado realmente é uma válvula de escape para nós conseguirmos controlar e administrar a nossa ansiedade. O último remédio para lidarmos com a ansiedade é a fé. Eu gosto muito de um pensamento que diz que o início da ansiedade é o fim da fé. E o início da verdadeira fé é o fim da ansiedade. Quando você e eu conseguimos colocar a nossa fé e a nossa confiança em Cristo Jesus, nós estamos dando o primeiro passo para conseguirmos administrar e controlar a nossa ansiedade. É por isso que o texto que nós lemos nesta manhã começa dizendo: humilhai-vos diante de Deus. Porque realmente a ansiedade é uma evidência de que nós queremos controlar todas as coisas, queremos estar na direção, queremos ter tudo nas mãos e saber que vamos tomar as decisões corretas, vamos dar os passos adequados, mas nós precisamos ser humildes o suficiente para reconhecermos que nós não temos o controle de tudo nas mãos. Nós não conseguimos ser o Senhor de todas as coisas, nós não conseguimos dominar todas as circunstâncias. E por isso, em humildade, em humilhação, nós precisamos colocar a nossa vida nas mãos de Deus e confiar nele, sabendo que Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é o Senhor da história, Ele é o Senhor da nossa existência, Ele quer ter o controle da nossa vida. E quando nós sabemos que há alguém maior do que nós, que pode controlar todas as coisas, que conhece o futuro, nós não precisamos temer. Não há o que temer quanto ao futuro, porque Deus já está lá. Deus já sabe as circunstâncias com as quais você e eu vamos nos deparar no futuro, e Ele já preparou todas as coisas.
para que você e eu possamos enfrentar as dificuldades do amanhã com discernimento, com sabedoria, com serenidade. Você e eu até podemos ser tomados de surpresa pelas circunstâncias da vida, mas Deus jamais é tomado de surpresa. Ele conhece todas as coisas. E por isso, quando você e eu temos fé suficiente em Deus e colocamos a nossa vida nas mãos dele, nós podemos ficar tranquilos e diminuir a quantidade de ansiedade, porque ele está no controle das circunstâncias da vida. Assim, eu quero convidar a você a mais uma vez confiar no poder e na sabedoria de Deus. Coloque em prática realmente este conselho que foi objeto da nossa reflexão nesta manhã. Humilhe-se diante da poderosa mão do Senhor. Lance sobre ele toda a sua ansiedade. Lembre que ele tem cuidado de você até aqui e ele jamais desamparará você nessas circunstâncias. Eu não sei quais são as circunstâncias que você está enfrentando nesta pandemia. Talvez você tenha ficado desempregado, talvez você esteja lidando com um problema de saúde, talvez você tenha um parente que está doente, que está hospitalizado, talvez os seus negócios estão paralisados por causa desta pandemia. Enfim, pode ser que você esteja enfrentando circunstâncias muito desafiadoras realmente. Mas lembre-se de que Deus é maior do que todas estas coisas. Lembre-se daquele ditado, não diga para Deus que você tem grandes problemas, mas diga para os seus problemas que você tem um grande Deus. E este grande Deus, que é o Senhor de sua vida, ajudará você e a mim a passarmos por estas circunstâncias difíceis, por esta crise que está atacando todo o nosso planeta, mas seguros e confiantes na mão daquele Deus que nos conduziu até aqui, que nos ajudará a passar por esta crise e que guiará a nossa vida até que estejamos com Ele no lar celestial. Nesta manhã nós vamos terminar este momento de adoração ao Senhor, como já disse o pastor João, com uma bela surpresa. A vida do Jefferson será colocada nas mãos de Cristo Jesus. Ele, por certo, em alguns momentos da vida esteve ansioso, preocupado com as circunstâncias, com as escolhas, com as decisões a fazer. Mas ele descobriu que ele pode colocar a sua vida nas mãos de Cristo Jesus. Ele pode descansar seguro nos braços de Cristo, confiando a sua vida nas mãos de Deus e tendo a certeza de que Deus o conduzirá e o guiará até estar com ele no lar celestial. E assim o pastor João, nesta manhã, terá a alegria de introduzir o Jefferson como parte da família do Senhor. Estimado Jefferson, é com alegria que nesta manhã vemos você tomando a sua decisão de colocar publicamente a sua vida nas mãos de Cristo Jesus. Ele morreu por você na cruz do Calvário, ele derramou o seu sangue ali na cruz para o perdão dos seus pecados, e nesta hora, ao confirmar a sua decisão por Cristo, o seu nome está sendo escrito ali no livro da vida. Assim, para o perdão dos seus pecados, para que o seu nome seja escrito no livro da vida, e para que você tenha acesso ao reino do céu pelo sangue de Cristo, o pastor João tem a alegria de, nesta hora, fazer o seu batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Louvado seja Deus pela decisão do Jefferson. E o pastor João já me disse que amanhã esta alegria será ainda maior, porque toda uma família será batizada às 19 horas, lá na igreja de Moema, pessoas que foram alcançadas por Cristo aqui na igreja da Lapa, e eles confirmarão sua decisão amanhã, entregando a sua vida a Cristo Jesus. Então você é convidado para amanhã assistir a programação a partir do Facebook da igreja de Moema, e o pastor João estará ali junto com essas pessoas que também serão batizadas. Eu quero falar para você agora. Talvez a maioria dos que me escutam e me acompanham o culto nesta manhã já tenham passado por este momento tão importante como este pelo qual o Jefferson passou.
Mas pode ser que uma ou outra pessoa que me escuta nesta manhã ainda não deu este passo. Eu quero apelar ao seu coração. Talvez até aqui você esteja lidando sozinho com os problemas e as circunstâncias difíceis da vida. Talvez até aqui você viva desesperado com o amanhã, preocupado com o futuro, ainda mais quando você pensa no final da vida. O que será depois da morte? E eu quero dizer a você que Cristo Jesus tem um convite muito especial para você. Ele o convida nesta manhã, ele convida você nesta manhã a colocar a sua vida, suas preocupações, suas ansiedades aos pés dele. Ele conduzirá a sua vida em paz e segurança nesta terra. E ele, pela sua graça, pelo sangue que ele derramou em seu favor na cruz do Calvário, garantirá a eternidade no paraíso, ao lado de Cristo Jesus. Enquanto nós ouviremos este cântico, eu quero convidar você a tomar a sua decisão. Talvez você não possa hoje, agora, dar este passo tão importante como Jefferson, mas essa decisão que você tomará marcará o primeiro passo para que você se prepare e muito em breve possa também confirmar a sua entrega a Jesus através do batismo. Enquanto ouvimos este cântico, aproveite para tomar a sua decisão e colocar a sua vida nas mãos de Cristo Jesus. Você decidiu seguir outro caminho, fugiu dos braços do Senhor, mas Cristo não te deixará sozinho a caminhar. Contigo estará sempre a trilhar. Haverá uma festa no céu quando você se entregar. Cristo vai te amparar quando você voltar. Então, por que não se arrepender? Cristo hoje chama você. Erga tua voz em oração. Só basta lhe pedir perdão. Chegam os momentos mais difíceis, estava sem destino a vagar, mas ao clamar o nome do Salvador, pediu perdão naquela sincera oração. Vai, não te preocupar, a minha promessa aqui está. Os seus problemas sim, eu resolvi, não há mais motivos pra chorar. Então agora vai, filho meu, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Te resgatou. Hoje há uma festa no céu, pois meu filho se entregou. O céu inteiro celebrou quando meu filho então voltou.
Então por que não se arrepender? Cristo hoje chama você. Erga tua voz em oração, só basta lhe pedir perdão. Que Deus abençoe a você, que esta decisão seja uma constante na sua vida e na minha vida também. Que cada dia a gente possa renovar essa decisão por Cristo Jesus, até estarmos com Ele no lar celestial. Eu quero convidar você, assim como está, para terminarmos este momento de adoração ao Senhor com uma oração. Querido Deus e eterno Pai, te agradecemos por mais um dia de vida que estás dando a cada um de nós. Obrigado pela maneira como tens cuidado dos teus filhos, mesmo em momentos difíceis, em situações desafiadoras, como esta que estamos vivendo agora em todo o mundo, mas podemos ter a certeza de que a tua mão está ao nosso redor e o Senhor nunca nos desamparará. Ajuda-nos assim, querido Pai, a confiarmos inteiramente em Ti e em Tuas promessas. Traz paz a cada coração. E se existe alguma ansiedade dentro de nós, transforma esta ansiedade na mais perfeita serenidade, na mais perfeita confiança em Ti. Ajuda-nos a passarmos por estes momentos difíceis com equilíbrio, com harmonia, com paz de espírito e, acima de tudo, crescendo cada vez mais em nosso relacionamento contigo, até que Jesus volte e nos leve a todos para estarmos contigo por toda a eternidade. Que a tua bênção nos acompanhe hoje e sempre, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Haverá uma festa no céu quando você se entregar. Cristo vai te amparar quando você voltar. Então por que não se arrepender? Cristo hoje chama você. Erga tua voz em oração, só basta lhe pedir perdão. Chegam os momentos mais difíceis. Estava sem destino a vagar, mas ao clamar o nome do Salvador, pediu perdão naquela sincera oração. Cristo disse: vai, não te preocupas, a minha promessa aqui está. Os seus problemas sim eu resolvi, dá mais motivos pra chorar. Então agora vai, filho meu, a tua fé te curou, a tua fé te salvou, meu filho te resgatou. Hoje há uma festa no céu, pois meu filho se entregou. O céu inteiro celebrou quando meu filho então voltou. Então por que não se arrepender?
Cristo hoje chama você, erga a tua voz em oração, só basta lhe pedir.